Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. A gente vai resolver hoje, gente, as questões de 2021 lá da FUVEST, segunda fase, para você lidar um pouco melhor com essa segunda fase e saber aquilo que cai de matemática, né? Basicamente o que a FUVEST cobrou aí em 2021. Confira outros vídeos nossos aqui que a gente vai resolver também alguns anos anteriores. A nossa métrica é resolver os 5 últimos anos, então acompanhe porque isso vai ajudar você muito e muito na hora da sua preparação aí para uma segunda fase da FUVEST, beleza? Gente, começando aqui o nosso vídeo, dá uma olhada aí, a gente já tem uma primeira questão. Essa questão da FUVEST 2021, segunda fase, ela remetia ao assunto que era a relação de razão e proporção. Esse assunto sempre está presente na prova da FUVEST, tá? Aí você vai me dizer, mas professor, eu não estou conseguindo enxergar aí, tá muito pequena a tela. Vamos para a nossa tela de resolução. Melhorou, né? Melhorou bastante. Então vamos lá, vamos ler o exercício e aí passo a passo a gente vai discutindo aí como resolver. Você vai ver basicamente que é tranquilo de resolver cada qual dessas questões e vai te ajudar muito a acalmar a ansiedade e, claro, a te ajudar a mandar super bem na prova. Gente, antes de mais nada, eu te peço que vai ali embaixo, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente está gravando para você, as notificações das lives que a gente está fazendo e, claro, cara, para você conhecer tudo que a gente está oferecendo para você. E em janeiro a gente vai ter aí a nosso intensivão, uma semana de preparação para a FUVEST. Quer vir com a gente? Ouça o recadinho no final, vamos lá? Gente, primeiro exercício aqui. Os gráficos mostram o número de indivíduos de duas espécies de peixes, espécie A e espécie B, no início e no final de um experimento, realizado em tanques. 5 sombreados e 5 expostos ao sol. Nos tanques expostos ao sol, os microcrustáceos, alimento exclusivo dos peixes, atingem maior tamanho devido à maior abundância de fitoplâncton. Por outro lado, nos tanques sombreados, há menos fitoplâncton, fitoplâncton, e os microcrustáceos atingem tamanho menor. Os peixes das espécies A alimentam-se somente dos microcrustáceos pequenos, enquanto os peixes da espécie B alimentam-se de microcrustáceos de tamanhos ou de todos os tamanhos. A quantidade de larvas de microcrustáceos colocadas mensalmente foi a mesma em todos os tanques. A capacidade de suporte de cada um dos tanques foi de 100 peixes. Então, vamos analisar os dois gráficos que nós temos aqui. Na primeira parte aqui nós temos exatamente um gráfico que diz o quê? Tanque sombreado, o azul, tanque exposto ao sol, o amarelo. Ok? Início do experimento, tá tudo igual. No segundo aqui a gente tem sombreado e o exposto ao sol. Perceba que na espécie A, sombreado e o exposto ao sol a gente tem a mesma quantidade. Só que no segundo gráfico, após o experimento, o exposto ao sol diminuiu. Por outro lado, na espécie B, o sombreado manteve constante também e o exposto ao sol aumentou, certo? Essa quantidade aí representa a quantidade de indivíduos, certo? Então vamos lá. Qual foi a razão, ao final do experimento, entre o número de indivíduos da espécie B nos tanques expostos ao sol em relação ao número de indivíduos dessa mesma espécie nos tanques sombreados? Então ele quer simplesmente que a gente calcule a razão entre os expostos ao sol e os que estão no sistema sombreados para cada qual das espécies, certo? Gente, de acordo com o gráfico, né, ele fala assim, qual, no final do experimento, a razão entre os indivíduos da espécie B nos tanques expostos ao sol em relação aos que estão no sombreado. Gente, simples demais. Por quê? No final do experimento da espécie B, os expostos ao sol são 80 indivíduos. E da espécie, né, e os que estão sombreados, 50. Então a gente teria que fazer basicamente isso aqui, ó.
Letra A, senhora FUVEST. A FUVEST chega com um exercício que fala assim, ei, você não zera, cara. Então você vai falar assim, ó, 80 sobre 50, que é o exposto ao sol sobre sombreado, isso vai dar 1,6. Então a razão solicitada é igual a 1,6. Acabou o exercício, gente. Letra A tá feita, tá? Então é bem tranquilo aí para você resolver a primeira parte. Depois vamos lá para a letra B do exercício. Vou trocar aqui, ó, letra B. Considerando apenas os tanques expostos ao sol, desenhe no gráfico a seguir uma linha que indique como variou a razão entre o número de indivíduos da espécie B e o número de indivíduos da espécie A no início e no final do experimento. Tá tranquilo também, né? Gente, o que a gente vai fazer aqui? Ele quer saber a razão que a gente tem no início e no final do experimento e quanto que isso variou. Então, se eu pegar da espécie B em si, o quanto que variou a quantidade de indivíduos aqui, gente? A gente saiu, né, de 50 indivíduos, né, e atingimos aqui 80, não é isso? Ó, se a gente observar da espécie B, desculpa, a gente saiu de 100 indivíduos no total aqui para uma quantidade que a gente tem aqui. A mesma coisa aconteceu nos elementos aqui da espécie A, certo? Vamos ler de novo aqui o que ele pede. Considerando apenas os tanques expostos ao sol. Então, quando você olha aqui, você fala, ai caramba, qual que eu vou olhar, professor? Você vai olhar os expostos ao sol, certo? Só os amarelinhos. E considerando esses tanques expostos ao sol, qual a razão antes e qual que é a razão depois? Então tá fácil, hein, cara? Letra B, eu vou colocar aqui, ó, no início. A razão entre A e B, né? Vai ser 50 por 50 no início. Por que, Wagner? Ué, porque tinha a mesma quantidade no início, olha aqui, ó, 50 e 50. Agora, no final, é 80 por 20. Então eu coloco aqui, ó, final é 80 por 20. Isso vai dar uma razão de 4, certo? Você pode até colocar assim, ó, B sobre A e B sobre A para mostrar qual que é a razão que você fez aqui. Fica muito mais tranquilo aí para a FUVEST, para eles entenderem. E a partir disso, gente, ele pediu para a gente desenhar lá naquele gráfico o que está acontecendo. Então a gente saiu de uma razão que era 1, vou pegar uma linha aqui roxinha. A gente saiu de uma razão que era 1 no início e atingiu o nível de 4 no final. Então a gente tem basicamente um crescimento linear aqui do início até o final do experimento, tá? Era basicamente isso que você tinha que fazer na letra B desse exercício. Já na letra C, cite a interação biológica entre as duas espécies de peixe, que explica a diferença no número final de indivíduos dessas espécies nos tanques expostos ao sol. Gente, e aí? O que acontece, né? Ele pede para a gente descrever a interação biológica. Deixa eu falar assim para vocês o que provavelmente está acontecendo, tá? Quando a gente percebe ali a relação entre as razões dos peixes, né, a interação biológica é interespecificada de competição, né? Ou seja, gente, eles se alimentam dos microcrustáceos de tamanhos variados. Os peixes da espécie B consomem também os microcrustáceos que ficam maiores no tanque, expostos ao sol. Então a gente tem maior quantidade de alimento, certo? Agora, quando a gente observa, né, os outros peixes da outra espécie, eles só se alimentam de crustáceos pequenos. Então, a quantidade de alimento diminui. E aí, por causa de falta de alimentos, vai diminuir a quantidade de indivíduos no tanque. Entendeu? Então, eu tenho uma espécie de peixe que se alimenta de diversos tamanhos de crustáceos, tanto pequeno quanto grande. Então, não importa o que aconteça aos crustáceos, fechou. Eles vão, né, se alimentar. Então, conforme esses crustáceos vão crescendo devido à exposição do sol, a gente vai ter maior carga alimentar ali. Então, vai manter
e vai aumentar a quantidade de indivíduos. Já quando os outros se alimentam só de um tamanho, se for exposto ao sol e eles crescerem, eles não comem mais esses crustáceos, ou seja, vai começar a faltar alimento. Faltou alimento, vai diminuir a quantidade de indivíduos. Beleza? Então, pessoal, esse era o primeiro exercício que a gente tinha aí razão. Perceba que a letra A e a letra B foi um cálculo bem simples. A letra C é só uma relação aí de você explicar. Claro, eu fui explicando aqui para vocês, mas você deveria escrever essa explicação ali na sua prova analítica, sua prova dissertativa, tá? Mas é só para você ter uma ideia do que vem. Então percebe que até usou um pouco da parte biológica. Então provavelmente essa prova, essa questão de matemática é na prova da galera que foi fazer ali disciplinas mais voltadas para a área de biologia, né? Das áreas biológicas, tá? Perfeito? Então primeira questão é feita para você. E aí, você curtiu, tranquilo a primeira questão? Você percebeu que dá para fazer tranquilo as provas da segunda fase da FUVEST? Gente, principalmente a letra A. Eu falo para todos os meus alunos e vou falar para vocês abrir aqui para todos. Gente, a letra A de qualquer prova da FUVEST dá para fazer. Então, respira, olha para as questões e resolve a letra A, pelo menos. Você já vai garantir uma pontuação. Cada questão da FUVEST vale 5 pontos. Então, só fazer uma parte dela já te garante alguma pontuação. É melhor do que zerar nessa questão, certo? E aí, tranquilo, né? Vamos para a nossa segunda questão aqui, então, para a gente mandar ver aí nas resoluções. Segunda questão aí, gente, para você. E agora, a gente tem uma questão que vai envolver um pouquinho da parte de álgebra, claro, porque a gente vai falar um pouquinho de sistemas lineares, né? Então também não é complexo, não é tão difícil assim, mas a gente vai ter que resolver. E ele fala o seguinte pra gente, deixa eu aumentar para você conseguir enxergar comigo aí o que essa questão tá pedindo. Vamos lá? Então olha só, é dado o sistema linear 2x mais 3y igual a 5 e px mais qy igual a 2, em que p e q são números reais. Determine todos os valores de p e q para que o sistema seja possível e indeterminado. Isto é, tenha mais do que uma solução. Então, gente, primeira coisa, a FUVEST quer que você determine quando o sistema é possível e indeterminado. Você sabe resolver isso? Toda vez que você tiver um sistema e eu quero que ele seja impossível, ou melhor, possível e indeterminado, você vai fazer a determinante desse sistema, certo? E a partir da determinante desse sistema, ele tem que ser igual a 0. Então, como que a gente faz, professor? A gente vai fazer o seguinte, ó. Letra A. Vamos trocar aqui a tela, vamos fazer aqui a letra A. Então, eu vou pegar a determinante. Determinante do que, Wagner? Determinante dos números que estão ao lado das letras aqui, ó. 2 e 3, P e Q. Então, vamos lá? 2 e 3, P e Q. E vou fazer a determinante, que é o produto aqui cruzado desses elementos. Cruza aqui, cruza aqui. Fechou? Isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? Isso vai ser igual a 2Q mais, ou menos, né? Porque a diagonal principal menos a diagonal secundária. Muito bom. Isso tem que ser igual a 0 para que o sistema seja possível e indeterminado. Feito isso, eu já consigo achar uma relação entre os valores de Q e os valores de P. Ou seja, Q precisa ser 3 meios de P. Certo? Ok. Agora, se a gente substituir esses valores no nosso sistema, a gente provavelmente vai conseguir achar qual que é o valor de P dentro desse modelo. Não entendi, Wagner. É assim, ó. Se eu pegar agora o meu sistema do jeito que ele estava, que é 2x, né? Mais 3y igual a 5, vamos lá, mais 3y igual a 5. E embaixo, px mais qy. Era isso, né? Px mais qy igual a 2. Eu vou trocar aqui, gente, o q por 3 meios de p, ó. 3 meios de P, certo? E aí, fechou. Tranquilo? Por quê? Porque aí eu consigo tentar, né? Eu consigo aí relacionar
esses elementos e descobrir qual que seria o valor de P ou o valor de Q. Como que você vai fazer isso, Wagner? Eu vou tentar trabalhar aqui pelo método da substituição. Então, eu vou colocar um dos elementos em evidência, seja o x, seja o y. Então, eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar assim, ó, x, certo? Na primeira equação, é igual a 5 menos 3y dividido por 2. Vamos lá? É igual a 5 menos 3y dividido por 2. E na de baixo, x é igual a 2 menos 3 meios de py, tudo isso dividido por p. Certo? E aí eu vou igualar, basicamente, essas duas equações. Fazendo o seguinte, então. 5 menos 3y sobre 2 tem que ser igual a 2 menos 3 meios de py sobre p. Certo? Aí a gente pode fazer o que, gente? Fazer o produto cruzado. Isso aqui vai ficar 5p menos 3py é igual a 4 menos 3py. Porque eu passei o 2 multiplicando aqui por 2 e aqui eu multipliquei, ficou 6 sobre 2 que dá 3, certo? E olha que interessante, gente. Corta, corta. Logo, o valor de p nessa equação vai ficar assim, né? 5p é igual a 4. P é igual a 4 quintos. E se P é igual a 4 quintos, eu volto lá. E lembra que eu falei para vocês que o valor de Q era 3 meios de P? Então, Q é igual a 3 meios de 4 quintos. Q é igual a 12 sobre 10, que é igual a 6 quintos. Fechou o exercício. Então, era um exercício, né? E quando a FUVEST traz esses exercícios de álgebra, tal, de cálculos, ela basicamente vai pedir para você ficar mexendo com esses elementos para conseguir chegar à sua solução, ok? Não é um exercício tão complexo, mas ele é mais trabalhoso para você poder relacionar, ok? E a gente só fez a letra A, hein? Então, quando a letra A é mais trabalhosa, a letra B costuma ser mais tranquila. Olha só. Determine todos os valores de P e Q para que o sistema tenha a solução xy com x igual a 0. Então, ele quer que o nosso x seja igual a 0. Gente, fica mais fácil, né? Vou fazer a letra B aqui mesmo, ó, porque ela é mais simples. A letra B, então, seria o seguinte. O sistema ficaria 2 vezes 0 mais 3y igual a 5. Nesse caso, eu já vou dizer para você que o y tem que valer, então, 5 terços. E aqui vai ficar P vezes 0 mais Q vezes y, e o nosso y é 5 terços, igual a 5. De modo, gente, que Q vai ser igual a 15 sobre 5. O nosso Q igual a 3. Certo? Sendo o nosso valor de Q igual a 3 nesse tipo de sistema, a gente consegue aí relacionar, né, qual que seriam os outros valores. Deixa eu ver só se eu fiz aqui correto. Não, não fiz correto não, Wagner. Aqui era 2. Espera aí, vamos arrumar aqui, cara. Aqui é 2, né? Aqui é 2. Opa, opa, opa. Então, aqui a gente está falando que y é igual a 5 terços, tá tudo certo. E aqui só no final que eu vou arrumar porque eu tinha feito 2. Opa. Vai ficar então 6, porque 3 vezes 2 é 6 quintos. Esse é o valor de Q, certo, gente? Agora, e P, gente? Como P não vai interferir, P pertence aos reais. Qualquer valor para P, ele satisfaz a equação. Né? Por quê? Porque vai multiplicar por 0, tanto faz o valor de P aí nesse sistema. Certo? Bom, e agora vamos para a letra C, de casa. Última letra. Determine todos os valores de P e Q para que o sistema não tenha solução. Gente, do item A, a gente verificou quando que ele vai ter todas as soluções possíveis, certo?
Então, agora, gente, a gente precisa verificar quando que ele não terá solução possível. Então, a gente verificou que na letra A, todos os valores para que o sistema seja possível e determinado, ou seja, ele tenha todos os resultados possíveis. Agora, qual que é o valor que a gente encontrou? A gente encontrou P igual a 4/5. Quando P for diferente de 4/5, a gente não vai ter solução. Fácil, né? Então, letra C, para P diferente de 4/5, não haverá solução. Então também, gente, ó, não é um exercício que te exigiu, basicamente, nossa, um conhecimento matemático estrondoso. Você tem que saber ali a base de sistemas lineares e ir desenvolvendo o exercício sem desistência. Que aí você consegue resolver com uma certa folga, até uma certa tranquilidade, tá? Então esse era o segundo exercício aí que a gente tem da FUVEST, um exercício bacana, um exercício de certa forma tranquilo, que envolvia aí a relação de sistemas lineares, tá? Uma dica importante que eu dou no seu exercício é sempre organize bem as suas respostas, organize o jeito que você está escrevendo ali, porque isso vai contar bastante, tá? Pessoal, deixa eu falar para você, em janeiro, tá? Em janeiro a gente vai ter a nossa semana de intensivão para a FUVEST. Isso mesmo, uma semana inteira intensiva para a FUVEST. E para a gente dar aquela folga para a galera, a gente vai começar essa semana no dia 5. Então, dia 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Do dia 5 ao dia 9, intensivo FUVEST. São 5 dias resolvendo exercícios com vocês, trabalhando os conceitos para você mandar super bem, cara. Então, entre em contato com a gente e garanta a sua vaga, beleza? Vamos em frente aqui. Próximo tópico, galera. Um parque industrial com 24 indústrias foi estruturado de forma que seu sistema de esgoto tivesse a estrutura mostrada na figura. Um serviço... Ah, professor, não está aparecendo, professor. Vamos lá, então. Próximo exercício, com muita calma nessa hora. O próximo exercício, gente, que é esse aqui das redes de esgoto, também de 2021, é um exercício de análise combinatória, tá? E agora sim, eu vou ler ele com vocês, tá? Dá um alô aí se não mudar de tela, hein, gente? Pelo amor, hein? Pum! Um parque industrial com 24 indústrias foi estruturado de forma que seu sistema de esgoto tivesse a estrutura mostrada na figura. Um sistema de inspeção no ponto O detectou uma substância proibida que pode ter vindo de qualquer uma das indústrias com igual probabilidade. Para autuar as indústrias irregulares, o serviço se decidiu pela seguinte estratégia: usar 6 kits de testes em amostras coletadas nos pontos A, B, C, D e F, que é onde tem as distribuições ali. Ó, bem interessante. Por quê? Porque se ele detecta ali, ele vai em cima daquelas 4 empresas que ele detectou, cara. É muito mais seguro, né? Tá certo, tá certo. Ele vai fazer isso no primeiro dia e no segundo dia fazer o mesmo nas saídas de todas as indústrias dos grupos apontados como contaminados no primeiro dia. Um dos cenários examinados pelo serviço de inspeção foi de haver exatamente 4 indústrias regulares. Então tá bom. Primeira coisa, gente. Quantas são as formas possíveis de exatamente 4 indústrias irregulares estarem distribuídas entre as 24 indústrias no parque? Então a gente vai fazer essa relação de distribuição. Gente, eu quero que 4 indústrias das 24 do parque estejam contaminadas. Qual é a probabilidade de organização dessas indústrias? Gente, isso é um exercício de combinação. Por que é o exercício de combinação, professor? Porque a gente está envolvendo 24 indústrias e apenas 4 serão selecionadas como contaminantes, certo? E a ordem em si não importa, cara. Se eu descobrir a indústria A como contaminante, no primeiro teste ou no segundo teste, não tem problema algum. Ela vai estar entre os contaminantes da mesma forma. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer aqui, ó, 24 fatorial dividido por 24 menos 4 fatorial vezes
4 fatorial. Fica assim. Isso aqui vai ficar assim, né, gente? Chega mais. Isso aqui vai ficar 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 vezes 20 fatorial dividido por 20 fatorial. Professor, por que você parou no 20? Porque 24 menos 4 dá 20. A gente já vai cortar aqui, ó. Vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Bom, o que eu faço aqui agora antes de sair fazendo o cálculo, gente? Eu vou simplificar a equação. Fazer o que, ó? 24 dá para dividir por 4, não dá? Dá, né? 4, 8, 12 para dar 6. Então, opa, 6 vezes... O 23 não dá porque ele é primo. Então, 23 vezes... O 22 dá para dividir por 2, dá 11. Vezes... e o 1 aqui a gente nem precisa relacionar. Então, isso aqui vai ficar igual. Já era, hein, gente? Se eu pegar o 6 vezes 11, dá 66. Então, vai ficar 23 vezes 66. Olha como que eu simplifiquei a minha conta, cara. Simplifiquei ao máximo. E 23 vezes 66, vamos fazer a continha aqui? 66 vezes 23 é igual 3 vezes 6, 18. É isso? Vem 1. 3 vezes 6, 18. 1, 19. Mais 2 vezes 6, 12. Vem 1. É isso? 2 vezes 6, 12 com 1 dá 7. Tá certo isso, galera? Tá certo isso? Tá, né? Eu acho que tá. O que a gente fez aqui? 23. 3 vezes 6, 18. Vem 1. 3 vezes 6, 18 com 1 dá 19. Mais 2 vezes 6 dá 12. Vem 1. 2 vezes 6 dá 12. Com 1 dá 13. Vou arrumar aqui. 12 com 1 dá 13. Agora, eu acho que tá certo. Tá? Então, o que a gente calculou aí? Faltou o 21, né? Então, a gente vai multiplicar o 21 aqui ainda, ó. Faltou multiplicar o nosso amigo 21. Ô, louco, cara, você já estava esquecendo de um número. Sempre confere, gente. Sempre confere. Eu tô causando isso daqui exatamente pra gente conferir, ó. 23 que tinha sobrado, tá aqui. O 22 a gente cancelou com 2, deu 11. Tá aqui. O 21, né? Tinha ficado de fora. Agora a gente já colocou ele aqui, cara. Certo? E o 21, gente, dava pra gente dividir por 3 aqui, ó. Que vai dar 7. Então eu vou colocar aqui, ó. Dá 7. É isso que faltou pra gente fazer. Então, terminar essa conta aqui, vai dar 8, 9, 11, vem 1, 3, 4, 5 e 1. Dá 1.518. Agora eu vou fazer 1.518 vezes o nosso 7 que tá ali. Certo? 7 vezes 8 dá 56. Vem 5. 7 com 5 dá 12. Vem 1. 7 vezes 5, 35. Com 1 dá 36. Vem 3. 7 vezes 1 dá 7. Dá 10. 10.626 empresas contaminadas. Resposta: 10.626 empresas. Tá? Ô louco Vagnão. Então, ó. A hora que você for trabalhar com análise combinatória, toma muito, mas muito cuidado aí para não deixar números de fora. Exatamente como a gente quase fez aqui, né, cara? Ô louco, meu, não faz isso não, tá? E aí a gente consegue relacionar aí tranquilo a combinação desses elementos, tá? Então, letra A, de boa, era só fazer a combinação direta aí dos elementos, você conseguiria resolver, tá? Vamos para a letra B do exercício, gente. Aí ele já pergunta pra gente na letra B o seguinte: qual é a probabilidade, havendo exatamente 4 indústrias irregulares, de que o gasto total de kits de teste nos 2 dias seja de 22. Gente, para a gente saber, né, que a gente vai gastar exatamente 22 testes, a gente vai fazer o seguinte. No primeiro dia, the first day, primeiro dia, a gente vai gastar quanto, gente? A gente vai fazer uma combinação de 6 testes para localizar 4 indústrias irregulares. Certo? Depois, no segundo dia, gente, em cada uma das saídas, a gente vai colocar outros 4 testes. Então, se eu localizei 4 saídas contaminantes, eu vou colocar 4 testes em cada. Então, em cada saída, eu vou ter 4 testes do qual eu vou localizar uma. 4 testes do qual eu vou localizar uma. 4 testes do qual eu vou localizar uma. E 4 testes do qual eu vou localizar 1. Certo? Então, qual é a probabilidade? Qual que é a quantidade de empresas analisadas? Bom, se a gente fizer uma combinação de 6 para 4, isso vai ficar 6 fatorial, dividido por 6 menos 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Isso aqui vai ficar 6
vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 4 fatorial. Corta, corta, vai ficar 30 dividido por 2 vai dar 15. A primeira parte dá 15. Já os demais, gente, 4 para 1 dá 4. 4 para 1 dá 4. 4 para 1 dá 4 e 4 para 1 dá 4. Então, a probabilidade total desse sistema vai ser 15 vezes 4, que é 60, 60 vezes 4, que é 240, 240 vezes 4, que dá 960, 960 vezes 4, que dá 3.840 possibilidades, tá? De localizar utilizando 22 testes. 6 foram usados aqui, e no segundo dia eu usei 4, 8, 12 e 16, no total, os 22 testes que ele me pediu. Essa era a letra B do exercício. Também, eu acho que um exercício aí razoavelmente tranquilo, né? Vamos para a letra C. E aí a letra C sempre é aquela letra um pouco mais trabalhosa, mas vamos lá. Vamos tentar fazer essa letra C juntos. Então, deixa eu voltar lá no exercício para a gente ler qual que é a letra C. Qual é a probabilidade, havendo exatamente 4 indústrias regulares, de que o gasto total de kits de créditos usados nos 2 dias seja 14 ou menos? Então, gente, ele quer usar só 14 testes, certo? Não tenho o que fazer no primeiro dia, eu vou ter que usar os 6 testes, vou ter que analisar todas as saídas, né? Então, a gente vai verificar o seguinte. Bom, combinação dos 6 testes, eu vou localizar 1. Pelo menos fazer uma análise de 6 testes, eu já vou usar 6 testes, certo? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir as indústrias em grupos, tá? E aí, a partir disso, eu vou fazer as indústrias de um grupo e as indústrias do outro grupo, tá? Então, eu peguei todas as indústrias no mesmo grupo, deu 6 testes. Então, essa é a primeira possibilidade. Agora, se eu dividir as indústrias em 2 grupos, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma combinação e usar 6 testes nos 2 grupos, certo? E depois analisar as saídas de cada um dos grupos. Também é uma possibilidade de solução aí que a gente tem. E aí, se a gente também trabalhar, né, com 3 indústrias no grupo 1 e uma indústria no grupo 2, certo? Então, eu agrupo 3 de um lado e 2 do outro. Aí eu vou ter o quê, gente? Eu vou fazer, então, o teste dos 2 grupos primeiro, dos 6 testes. Eu analiso 2 grupos para descobrir qual desses 2 grupos está contaminado. E a partir disso, né, eu uso 4 testes no grupo que tem 3 indústrias. E depois os outros 4 testes eu vou analisar a possibilidade do grupo que tem uma indústria. Certo? Por que, Wagner? Porque eu vou ter 4 saídas, então eu vou analisar 3 indústrias de um lado, uma indústria do outro, tá? E aí, com menos testes, eu consigo fazer essa inspeção. Claro, não é tão eficiente como se eu tivesse usado todos os testes, analisaria todo mundo, mas tá aí a possibilidade, certo? Gente, quando a gente tem uma relação como essa, a gente soma, né? Ou eu faço o primeiro teste, ou eu faço o segundo teste, e aqui no segundo teste eu tenho uma combinação de 6 por 2, 4 por 2 e 4 por 2. A gente já fez essa conta, né? 6 por 2, 4 por 2, 4 por 2? Não fizemos, né? Então vamos fazer essa continha aqui. Então, olha só. Como que ficaria uma combinação de 6 por 2, gente? E eu vou fazer assim para você, ó. Uma combinação de 6 por 2, a gente pode fazer o diagrama de divisão aqui, ó. Fazendo o seguinte. Aqui é 6, 5, aqui é 2 e 1. Aqui é 4, 3, aqui é 2 e 1. Aqui é 4, 3, aqui é 2 e 1. O que você fez, Wagner? Eu estou simplesmente colocando na parte de cima, decrescente, as posições que eu vou ocupar, que são 2 posições, 6 vezes 5, ou seja, eu vou decrescendo aqui. E embaixo eu vou colocar as repetições, são 2 indústrias, então pode repetir 2 vezes, tá? Isso quer ficar 6 e 5, 30, 30 dividido por 2 dá 15. Então aqui vai ficar 15 vezes 4 vezes 3 dá 12, 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 6 também aqui, que dá a próxima. Mais, aqui embaixo, gente, a gente também tem 6 por 2, então isso aqui seria 15
né? A gente tem 4 por 3, e caramba, 4 vezes 3 vezes 2, né? 4 por 3, ó, vou fazer aqui embaixo, ó, para você, daqui eu apago. 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Corta, 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 vai ficar só 4. Então, é 15 vezes 4, e 4 por 1, que é 4 também, certo? Então, gente, vai ficar 15 vezes 4 dá 60, 60 vezes 4 dá 240. Só que isso daqui eu posso fazer nessa ordem, ou fazer 3 empresas desse lado e uma desse lado, ou inverter, tem uma permutação entre eles. Então eu posso multiplicar por 2 possibilidades aqui, fazer a permutação dessas empresas. Testar primeiro um lado e testar depois o segundo, né? Então se a gente somar tudo isso, essa parte aqui vai dar 240. Opa, essa parte aqui dá 240. Aguenta aí que a gente tá arrumando, ó. 15 vezes 4, 60, 60 vezes 4 dá 240. Então aqui dá 240. Vezes 2 dá 480. Então eu fiz essa continha dessa parte. Aqui, gente, vai ficar 15 vezes 6. 15 vezes 6 dá 90. 90 vezes 6 dá 540. Agora sim, Wagner. Então vai ficar 6 mais 540 mais 480. Certo? Só que isso eu vou dividir pela relação de todas as indústrias analisadas, que é o que a gente fez na letra A, que é 10.626, para ver a probabilidade de localizar essa empresa logo de cara, certo? 480 mais 540 mais 6. Gente, 480 mais 540, isso vai dar 1020. Mais 6, 1026. Então essa continha vai dar 1026 dividido por 10.626. Isso aqui, gente, vai dar algo em torno de 171 possibilidades em relação a 1.771 possibilidades, tá? É uma probabilidade aí que ele pediu pra gente. Cara, uma parte mais difícil, mais complicada, tinha que separar em grupos, relacionar, tal, fica um pouco mais difícil de resolver. Caramba, dá um trabalhão para resolver essa parte aí. Mas é possível. O que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: se o seu curso não é tão concorrido, se você não está, né, tendo de gabaritar tudo, tal, se você está tranquilo em relação à prova, cara, faz a letra A, faz a letra B. A letra C, vê se é possível fazer, porque gasta-se muito tempo para fazer a letra C. E aí, você sabe, de acordo com o tempo que você tem, se vale a pena, né, usar esse tempo para resolver essa letra C ou não. Tá? Vai depender do tempo que você tem ali para resolver o seu exercício. Então, recapitulando até agora, a gente fez um exercício de razão e proporção, né? Então, a gente fez um exercício de razão e proporção. A gente fez um exercício também aqui de sistemas lineares. E agora a gente fez um exercício de análise combinatória. O próximo exercício é um exercício de geometria analítica, mas ele é bem tranquilo também. Tá? Vamos lá, vamos resolver esse próximo exercício aqui. Você vai falar, caramba, cara, fácil. São dados os pontos no plano cartesiano P1, P2, P3 e P4. Aí ele fala o seguinte pra gente: determine a equação da reta que passa por P3 e é paralela à reta que passa por P1 e P4. Gente, se ele me deu uma reta P1, P4, o que eu vou fazer? Eu vou montar a equação dessa reta, pelo menos achar o coeficiente angular. Por quê? Quando duas retas são paralelas, o coeficiente angular delas é igual. Então eu preciso achar o coeficiente angular dessa reta. Como que a gente faz o coeficiente angular, gente? Y menos y0, x menos x0. Então eu vou pegar esses pontos. Então eu vou chamar de x, o 3, que é do ponto 1. Y, o 3 também, que é do ponto 1. O meu x0, eu vou chamar o menos 2, que é do ponto 4. E o meu y0 vai ser o meu 5, que é do ponto 4. Então isso aqui vai ficar assim, né, gente? Ó, 3 menos 5 dividido por 3 menos 2. Isso aqui vai ficar menos 2, não é isso? Que vai ficar 3 menos 5
E menos com menos fica mais. 3 mais 2 dá 5. Vai ficar menos 2/5. Ok? Tranquilo? De boa. Então tá bom. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar esse coeficiente angular para a próxima reta. E aí você vai escrever a equação da reta, que é y menos y0 é igual a m x menos x0. Percebe que eu só estou pegando essa equação e colocando ela em uma linha. No caso, quando eu vou calcular a equação da reta, eu vou substituir y0, vou substituir o x0 e vou substituir o m. Do próximo ponto que a gente vai analisar. E ele falou que é do ponto 3. Então a gente vai substituir o x e o y do ponto 3 aqui, ó. Vai ficar assim. Y menos o y do ponto 3 é menos 1. Que é igual a m, que é menos 2/5 de x, menos o x do ponto 3, que é 3. Pronto. A gente pode trabalhar assim. E por fim, até arrumar essa reta, deixar ela ou na forma reduzida ou na forma geral. Vou fazer aqui, ó, menos 2/5 de x, mais 3/5, menos 1. Poderia deixar já assim, ou até dar mais uma arrumadinha, né? Fazer MMC entre esses dois elementos, que ficaria que y é igual a menos 2/5 de x, e aqui ficaria menos 2/5. Se você fizer MMC ali, você vai chegar nesse resultado, tá? Essa era a letra A. Professor, e se ele pedir a forma geral dessa reta, dá para fazer? Dá. Aí eu vou passar esse 5 multiplicando, ficaria 5y igual a menos 2x menos 2. E vou passar todo mundo para o mesmo lado, igualar a equação a 0. Também é possível essa equação geral da reta. Cara, qualquer uma das duas formas, ele não exigiu que tinha que ser equação geral, então poderia ser nesse formato, ok? Vamos para a letra B agora. Determine a equação da circunferência que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Gente, então ele falou que também dá para formar uma circunferência com esses pontos, de modo que ele passa por P1, P2 e P3. Gente, eu vou analisar quem que é P1. P1 é 3 e 3. P2, 5 e 1. E P3, 3 e menos 1. Gente, dá uma olhada. P1 é 3 e 3. P2. P2 é 5 e 1. E P3 é 3 e menos 1. Perceba, gente, que P1 e P3, eles estão, de certa forma, alinhados em X. E eles estão em lados diferentes em Y. Logo, bem provável que eles passem pelo centro da nossa circunferência. Determinando, então, que a nossa circunferência em si tenha um diâmetro. E qual é o diâmetro, professor? O diâmetro é a variação do termo que muda, que seria o nosso y. E percebe que o nosso y varia 4 unidades. Então, nosso diâmetro é 4 unidades. Logo, o raio da circunferência é 2. Certo? Então, a gente poderia equacionar a partir disso. Feito isso, pessoal, feito isto, a gente vai agora escrever a equação da circunferência. E como que a gente pode escrever a equação da circunferência, professor? A equação da circunferência é assim, né? X menos x central mais y menos y central é igual a r, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Quem que é o x central, gente? Se o P1 e o P3 estão alinhados, eles passam pelo centro, o centro é 3 também. Então, o ponto central aqui, ele vai ter x igual a 3. E o y central ele vai estar entre o 3 e o menos 1, bem no meio. Ou seja, ele vai ser o valor 1. E aí a gente tem o ponto central. Dessa forma, é só substituir os valores na nossa equação. Isso aqui vai ficar assim, ó. Opa, troquei de exercício aqui já. Vamos lá. Isso aqui vai ficar x menos 3. Então vai ficar x menos 3 elevado ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado
é igual a 2 ao quadrado, certo? Você pode até simplificar isso aqui, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado é igual a 4. Acabou o exercício, certo? E, por fim, agora, ele pede para a gente a letra C de casa. Vamos ver aqui a letra C. Sendo C a circunferência do item B e P o ponto de intersecção de C com o eixo OX, que está mais próximo da origem, determina a equação da reta tangente C em P. Gente, ele quer que a gente pegue essa equação da circunferência, né, que a gente achou aqui na letra B. Deixa eu destacar aqui que essa aqui é uma das respostas. E aí a gente vai usar o seguinte. Ele falou que ele quer o ponto OX, ou 0x. Ou seja, o y vale 0. E aí, a partir do momento que o y vale 0, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir essa equação. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1. Por quê? Porque isso aqui vale 0, é igual a 4. Pronto. A gente tem uma equação aqui, aonde a gente tem x² menos 6x mais 10 menos 4 igual a 0. X² menos 6x mais 6 é igual a 0. A gente tem uma equação do segundo grau. E a partir dessa equação do segundo grau, a gente vai descobrir o valor de x do ponto, certo? Gente, para a gente fazer a equação de x, a gente vai fazer o quê? Eu vou tentar fazer um Bhaskara aqui para você, tá? Delta é b² menos 4ac, então isso aqui vai ficar 36 menos 4 vezes 6 vezes 1. Nosso delta vai ser 36 menos 24, que dá 12. E depois a gente vai fazer menos b, que é 6 positivo, mais ou menos a raiz de 12, divide por 2 vezes o a, que é 2. Raiz de 12, gente, é quanto? 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz de 3. Então isso aqui vai ficar 6 mais ou menos 2 raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, o nosso x, ele tem valor mais ou menos, se dividir por 2 aqui vai ficar 3 mais ou menos raiz de 3. Certo? Esse seria o valor aí do nosso x. Então, esse ponto que ele está me falando que tem essa intersecção é o ponto 3 mais ou menos raiz de 3 e 0. Esse é o ponto, ou um dos pontos que a gente vai ter essa intersecção. Ele falou que como trata-se do ponto mais próximo da origem, provavelmente é o 3 menos raiz de 3, porque o 3 mais raiz de 3 ele se afasta da origem, certo? Então, a partir disso, a gente vai equacionar a reta tangente. Gente, como que a gente vai fazer isso aqui? Então, nosso ponto, ele é 3 menos raiz de 3 e 0, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer é achar o coeficiente angular em relação a isso. Como que a gente vai fazer o coeficiente angular? O coeficiente angular é igual, né? Lembra que é y menos y0, x menos x0? Legal. O y que a gente tem aqui é 0. Então, a gente vai fazer 0 menos o y do ponto aí da circunferência, que é 1. Dividido por x, que é 3 menos raiz de 3, 3 menos raiz de 3, menos o x0. E o nosso x0 é 3. Wagner, por que você usou 1 e 3? Eu usei 1 e 3 porque é um dos pontos aqui, né? Ó, que é o ponto 3, que ele tá ali, que pertence à circunferência, que a gente usou para a nossa circunferência. Feito esse cálculo, moçada, a gente vai ter que isso daqui, ó, 3 e menos 3 já era. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Se eu multiplicar em cima e embaixo, porque eu não gosto de deixar a raiz embaixo, isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Esse é o nosso coeficiente angular. Agora ele falou o seguinte, a reta procurada é tangente à reta, cujo coeficiente angular acaba de ser calculado. Então podemos determinar que reta que é essa. Porque essa reta que a gente determinou é a reta que passa no centro. Tanto que a gente usou o ponto do centro aqui, né? Se eu pegar aqui o x, que era 3, e y, que é 1, a gente usou o ponto central, centro.
Só que uma reta tangente, ela é paralela à reta que passa pelo centro. Logo, Yoyomi Shisho, y menos y0 é igual a m x menos x0. Y menos o nosso y0, que é o nosso ponto aqui, que é 0, é igual a raiz de 3 sobre 3, x menos o nosso x0, que é 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3. Ok? E aí a gente vai então ter a nossa equação. Posso deixar ela na forma reduzida, posso deixar ela na forma geral, não tem problema algum, você que decide. Se deixar na forma reduzida, ela já está praticamente pronta. Ela vai ficar y é igual a raiz de 3 sobre 3x, raiz de 3 sobre 3x, volta lá, menos raiz de 3 sobre 3 vezes 3, menos raiz de 3 sobre 3 vezes 3, e aqui, mais raiz de 3 sobre 3 vezes raiz de 3. Gente, se a gente fizer essa equaçãozinha aqui, isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3x, aqui corta, menos raiz de 3, aqui vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1, mais 1. Então, a gente poderia deixar a nossa equação neste formato. Ou multiplicar todo mundo por 3, ficaria 3y é igual a raiz de 3x, menos 3 raiz de 3, mais 3, e passar todo mundo para o mesmo lado. 3y menos raiz de 3x, mais 3 raiz de 3, menos 3 igual a 0, e escrever a equação da forma geral também é possível, tá? Então você tem essas duas possibilidades de escrita dessa equação. Esse é o modelo que a gente trabalha esse tipo de exercício, ok? Pessoal, então a gente fez 4 dos exercícios que a gente tem aqui para você mandar super bem na sua prova, tá? No próximo vídeo a gente vai resolver os demais exercícios. Olha lá, tem mais 3 exercícios. Mas para o vídeo não ficar tão longo assim, e para você não se cansar nesse vídeo, a gente trabalhou esses 4 tópicos, beleza? Se você curtiu o vídeo, cara, importante aí, deixa a sua curtida, comenta, que é importante aí pra gente também poder ajudar vocês cada vez mais. E não se esqueça, claro, do nosso intensivo, tá? Do dia, exatamente dos dias 5 até o dia, vamos lá, recapitulando aqui, para que ninguém esqueça, de 5 a 9 de janeiro, ok? Começa numa quarta-feira, vai até o domingão, 5 aulas específicas para você trabalhar exercícios com a gente discutir os principais assuntos da sua prova, ok? Vem com a gente, vem estudar, vai ser super top. Para você entrar em contato com a gente, vou deixar aqui o nosso WhatsApp, e aqui assim, ó, a gente vai bem no sistema, tranquilo, 14 9 9826 9186. Esse é o contato nosso aqui da escola, no WhatsApp. Manda uma mensagem pra gente, que a gente vai trocar ideia com você, e você vai vir estudar com a gente e mandar super bem. Aulas online, aulas no Google Meet, tem vaga para todo mundo. A ideia é que você venha estudar com a gente e mande super bem. Beleza? Entre em contato, a gente passa os valores, passa tudo certinho como que fica, e você vai vir estudar com a gente. Valeu, galera! Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!